Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu Lucas e, portanto, este dia estarei expondo o capítulo 19, que vai começar com o publicano Zaqueu. Vamos lá. Lembrando que eu tenho uma playlist com os demais vídeos deste Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 18. Eu vou deixar no card acima esta playlist para você assistir. Está aí. O publicano Zaqueu. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. No vídeo anterior, eu falei sobre a cura de um cego. E lá na passagem da cura do cego ali, diz o seguinte: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, então eu disse que eu não sabia se ele estava chegando, provavelmente chegando, aproximar-se de Jericó. Então Jesus provavelmente estava chegando em Jericó. Agora, a gente não sabe se ele estava vindo do outro lado do Jordão ou se ele estava indo de Jerusalém em direção a Jericó para atravessar Jericó e sair do outro lado e atravessar o Jordão para a margem oriental. Nós não sabemos. Diz que ele se aproximava de Jericó, então ele estava chegando em Jericó. E aqui nesse texto do publicano Zaqueu, diz: entrando em Jericó. E entrar aí, eiseromai, ir ou vir para dentro. Interessante que eiseromai pode significar ir para fora ou vir para dentro, dependendo do texto. Mas aqui diz que ele estava entrando em Jericó. Atravessava Jesus, ou seja, ele estava passando dentro da cidade, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, veja aí que o texto Lucas ele vai falar desse texto a respeito de um homem. E esse homem, Zaqueu, ele provavelmente é um judeu, depois nós vamos descobrir, porque o seu nome é de origem hebraica e o seu nome significa puro, Zarraios, o nome aí de origem hebraica. E ele era maioral dos publicanos. O termo que Lucas usou aqui, o termo grego é arhitelones. Arhitelones é o principal dos coletores de impostos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos, porque tem duas palavras gregas que compõem aí arhitelones, que é a palavra arhe e telones. Arhe é o príncipe, o maioral, o chefe, e telones eram os homens, os funcionários públicos que cobravam impostos. Então, por isso que chama arhitelones. Ou seja, ele era o chefe dos cobradores de impostos e era rico devido ao salário que ele recebia de Roma, provavelmente.
aí abundantemente rico, a palavra plousis. E ele procurava ver quem era Jesus. Então ele não conhecia Jesus. Com certeza ele ouviu falar de Jesus e ele despertou uma certa curiosidade para saber quem era Jesus. Mas diz o texto aí que por causa da multidão, ele talvez não queria incomodar, não fazer como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela entrou no meio da multidão e foi lá e tocou em Jesus. Mas o Zaqueu não, parece que ele não queria ter esse trabalho todo de romper a multidão, ir lá e se expor tanto. Ele queria ver Jesus, mas ver quem era Jesus. Inclusive a palavra grega aí, ver, eido, é ver com os olhos. Então ele não queria talvez nem ter um contato com Jesus, de conversar com Jesus, mas ele queria ver. A curiosidade dele era contemplar com os olhos, a palavra grega eido, dá essa ideia. Ele queria ver quem era a pessoa de Cristo. Mas só que ele não podia ver por causa da multidão. Era uma grande multidão que seguia Jesus, estava ao redor de Jesus. Isso impedia de que Zaqueu o visse. E também, o Zaqueu também era uma pessoa de pequena estatura. A palavra é microteros, menor, pequeno. E estatura aí é liquia. Pode ser tempo de vida também, como tamanho. Então, olha só o que ele fez então, correndo adiante, então ele viu a multidão atravessando a cidade. Correndo adiante, ou seja, correndo na frente, subiu a um sicômoro. Sicômoro aí a palavra é sicômoro mesmo, é uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então, provavelmente esta árvore, ela estava ali à beira do caminho, à beira da rua. Não sei se estava plantada em uma calçada, já que era uma cidade. Mas ele subiu nesta árvore e ficou num ponto estratégico. Olha só, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Interessante. Então, quando Jesus está passando, eu não sei se aquela árvore ela era folhosa, tinha muitas folhas, não sabemos. Nós podemos até pesquisar aí na internet e ver, mas também algumas árvores durante o ano elas perdem as folhas. Realmente, estou vendo aqui na internet os sicômoros, o Ficus sicômoros. Ficus sicômoros é conhecida pelos nomes comuns de sicômoro, figueira doida ou figueira do faraó, uma espécie de figueira de raízes profundas, ramos fortes, que produz figos de qualidade inferior, cultivada no Oriente Médio e em países da África. E o interessante é que ela tem muitas folhas, bastante folhosa mesmo, muitas folhas. E provavelmente o Zaqueu poderia se esconder muito bem entre a folhagem, ficar quietinho lá em cima. Mas o fato é que quando Jesus chega ali debaixo da árvore, Jesus já sabia que ele estava lá. Jesus conhecia muito bem. Antes de Zaqueu tomar essa decisão, com certeza o Senhor já conhecia, o Espírito Santo já havia revelado para Jesus que Zaqueu estava ali. E aí Jesus disse: olha, desce depressa, olha, espeudo, apressadamente, desce apressadamente, porque hoje convém ficar na tua casa. Ficar aí é ficar. Ele desceu, olha só aí o outro versículo. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Então Zaqueu, ele desce depressa, rápido, espeudo novamente, e o recebeu com alegria. Rairo,
regozijante, contente. Interessante é a reação de alguns daquela multidão. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: creio que os discípulos não poderiam agir dessa forma. Mas com certeza tinha um grupo ali de fariseus que questionaram a atitude de Jesus. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Murmurar aí é diagonguzo. Diagonguzo é expressar, é queixar-se, é expressar baixo por um descontentamento. Então eles estavam murmurando, não gostaram da atitude. Então eles estavam queixando, e é uma queixa injusta. A murmuração é uma queixa injusta, ela não é algo justo. A queixa sempre é usada por pessoas e elas agem injustamente, em dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Pecadorei hamartolos, dedicado ao pecado. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Outra coisa que me chama a atenção é que o Zaqueu, ele não foi pedido, ele não foi solicitado, Jesus não pediu nada para Zaqueu, que ele fizesse algo dessa natureza. Ele simplesmente, ao receber Jesus na sua casa, na sua vida, ele resolveu, de livre e espontânea vontade. Totalmente diferente daquele rico de qualidade, que eu já falei sobre ele, que foi ter com Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus: você conhece os mandamentos? Sim, conheço todos eles, observo eles desde a minha mocidade. Aí Jesus: falta-te uma coisa, vai lá, vende tudo e depois Deus reparta os pobres, depois vem e segue-me. E aquele jovem saiu pesaroso, porque ele era dono de muitas posses. Então veja que o rico de qualidade, ele queria entrar no céu, mas ele não queria abandonar a idolatria, que era o dinheiro. E aqui, a primeira coisa que Zaqueu, sendo um homem rico, porque Lucas diz que ele era rico, quando ele tem um encontro com Jesus, ele resolve, de livre e espontânea vontade. A palavra dar aqui no grego, olha aí, didome. O didome é dar a alguém de livre e espontânea vontade. Simplesmente é de se desprender daquilo que tem. Aos pobres aí é pitorros, pessoa que não tem nenhum bens materiais. Olha, ele falou que metade dos meus bens, urparronta, ou seja, minhas posses, minhas propriedades. E se em alguma coisa eu tenho defraudado, aí defraudar é cobrar injustamente, exigir dinheiro injustamente, extorquir, alguém restitui 4 vezes mais, tetráplos. Tetráplos é 4 vezes. Então, olha só o que Jesus disse para esse homem. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então Zaqueu, ele era um judeu, um descendente de Abraão, filho de Abraão. Ele disse: olha, então Jesus disse: hoje houve salvação. Diante da atitude, porque a conversão nossa, a nossa conversão, a nossa caminhada com Cristo inicial, ela deve começar com mudança de vida. Não há verdadeiro cristianismo sem mudança de vida. Tem que haver mudança de vida.
E a mudança na vida de Zaqueu ela foi visível, imediata e inicial. Logo que ele recebeu Jesus em sua vida, ele, na hora, ele tomou a atitude de mudar tudo. Eu estou disposto a abrir mão de tudo. E Jesus teme, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Apolume aí, colocado a fim da ruína. Apolume é isso. Apolume é colocar um fim à ruína, tornar inútil. Ou seja, como diz daí em João 3, Jesus ele não veio condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. O mundo está destinado à ruína. O mundo está caminhando para a ruína. O mundo já está julgado e condenado, porque o homem é nascido totalmente em pecado. O homem é um pecador e nascido no pecado. Por isso que está aqui, porque o Filho do Homem veio buscar aí, a palavra zetel, encontrar, procurar a fim de encontrar e salvar, como já disse, sozo que havia perdido, ou seja, aqueles que estavam destinados a ruínas. Tem outros textos no Novo Testamento que sempre vai falar isso. Mas diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10:16. E ele respondeu: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24. Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Olha só. Então, você lendo esses textos, chegamos à conclusão que o homem estava totalmente perdido, afastado, distanciado de Deus, por causa do pecado. O pecado, ele criou esta barreira, esta lacuna, essa separação entre Deus e os homens. E Jesus, ele veio novamente fazer a reconciliação, unir o homem ao seu Criador. E somente há um intermediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pois bem, cheguei aí ao final de mais um vídeo, e no próximo vídeo eu estarei falando sobre a parábola das minas, que começa no versículo 11 e vai até o versículo 27. E depois a entrada de Jesus em Jerusalém vai ser assunto dos próximos vídeos. Então, a parábola das minas, nós vamos falar sobre elas. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.